Olá, queridos alunos, tudo bem? Firmes na rocha. Sou o mesmo pastor Ernesto Pereira. Estamos aqui para falarmos aí sobre o nosso capítulo de número 5 do nosso curso de Teologia. Bora lá? Vem comigo então. Vamos abrir o nosso PowerPoint aí. Vamos trabalhar o nosso PowerPoint. Bora lá, né? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Graças a Deus, o Senhor tem nos guardado, nos protegido. O Senhor Deus tem sido bom para conosco, né, queridos alunos? Diante de toda essa pandemia, tantas coisas aí acontecendo, mas o Senhor Deus tem nos guardado, o Senhor Deus tem nos protegido, tá certo? Vamos, orar ao Senhor Deus. Pai, nos dê o entendimento, a tua graça, o teu Espírito seja derramado sobre nós, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, que a mente dos alunos, ó Deus, elas venham se abrir para o teu reino, para a tua glória. Pai, eu tenho recebido algumas reclamações dos novos alunos, ó Deus eterno, que eles têm, ó Senhor, tido dificuldades, ó Deus, no momento de estudo, têm sentido uma opressão maligna. Então nós repreendemos, destronamos, destruímos todo o poder do inferno, toda seta maligna, para que eles possam estar livres para estudar, para ter o conhecimento histórico e para ter a sabedoria do teu reino, em nome de Jesus. Amém. É desta maneira, queridos alunos, é isso mesmo, nós recebemos aí de alguns alunos, né, essa reclamação de que eles estavam aí, estava meio complicado na hora de fazer os estudos e tudo mais, né, sentindo uma opressão. Então nós temos orado aí para que o Senhor Deus possa estar abençoando mais e mais os nossos alunos, né. Então tá, nós estamos aí no curso médio de Teologia, a nossa matéria História da Igreja. O autor é Reinaldo Pinheiro, professor sou mesmo, pastor Ernesto Pereira, é o nome. O Fagner fez a arte, né, essas ilustrações e tudo mais, e o nosso pastor, o nosso diretor lá, o pastor Jorge de Oliveira Vale. Nós somos o Núcleo de Teologia do Instituto Bíblico de Campinas. Então, bora lá, vamos caminhar. Olha só, nós já caminhamos aí no capítulo 1, 2, 3 e 4. Hoje estamos no capítulo de número 5. A conversão de Constantino, é o que nós vamos abordar aqui hoje na história da igreja. Então, nós temos aqui, olha, o capítulo 5, a conversão de Constantino. A adesão de Constantino ao cristianismo, a paganização do cristianismo, o monasticismo cristão contra a paganização da igreja, a institucionalização da salvação, a união entre a igreja e o Estado. Nós vamos discorrer esses assuntos. A dica importante fica sempre aqui com você, olha, leia o seu livro, assista a aula em vídeo, responda o questionário no final de cada lição. Por quê? Para não acumular lição. Nós estamos aí na lição de número 5, você deve estar na lição de número 5, não fique aí para trás, tá bom? Então tá. A conversão de Constantino. Até o ano 312 depois de Cristo, data da suposta conversão do imperador romano Constantino, o cristianismo era uma religião marginalizada e ilegal dentro do império. O problema entre o império e o cristianismo não era o fato de os cristãos servirem a Cristo, mas por servirem somente a Cristo, dentro de um império completamente idólatra e sincrético. Então, veja bem, então o problema, né, até o ano 312 aqui, olha, até o ano 312, né, antes da conversão, da suposta conversão de Constantino. Por que suposta conversão? Porque ele não se converteu de verdade, né? Foi tudo mais uma estratégia política, uma estratégia para ganhar mais território político. Então, nós vamos falar sobre isso com mais clareza aqui. Então, o problema para o império não era, né, o cristianismo, não era o fato de os cristãos servirem a Cristo. Os cristãos servirem a Cristo não tinha problema. O problema era que os cristãos não queriam servir os outros deuses do império, porque tinha mais, né, tinha mais deuses, era um império muito idólatra. Então eles eram perseguidos por quê? Porque eles serviam só a Jesus.
Eles podiam servir a Jesus e outros deuses, mas como eles serviam só a Jesus, eles eram perseguidos. Então, tinha perseguição por causa disso. Então, tá, aqui o que acontece? Olha, Constantino ele está se preparando para uma guerra, para uma batalha. E na noite ele diz que teve uma visão, olha aqui a visão. E nessa visão, ele via a cruz de Cristo. Então, quando ele acorda, ele manda colocar a cruz de Cristo nos estandartes, nas bandeiras, nos escudos, e que nós vamos ver logo mais adiante. E a partir daí, me parece que ele se tornou cristão, mas nós vamos ver que a coisa não foi bem assim, né? Então, veja bem, desde o seu início, a igreja foi continuamente perseguida pelos religiosos judeus, que chegaram a exterminar muitos cristãos, a exemplo de Estevão, em Atos 7, pelo povo pagão, que caluniava os cristãos, acusando-os de canibalismo, devido ao rito da Santa Ceia, no qual era pronunciado comer da carne e beber do sangue. Então, veja bem, isso, comer da carne e beber do sangue, os pagãos levantaram essa falsa acusação, porque eles ouviam dizer que na Santa Ceia dos cristãos, eles comiam e bebiam, eles comiam a carne de Cristo e bebiam sangue. Então, a coisa meio louca, né? Mas foi uma falsa acusação. E também de libertinagem, devido a essa cerimônia ser vetada aos pagãos. Então, eles não podiam participar dessa cerimônia. Perseguida também pela classe culta, que acusava os cristãos de um bando de ignorantes, fanáticos, sem nenhum raciocínio. Então, essas eram as acusações e as perseguições, né? E pelo império, que os acusava de ameaçarem sua estabilidade, ao levarem o povo a abandonar os seus deuses do panteão romano. Então, ou seja, os cristãos, eles serviam um só Deus, servia só a Cristo. Não servia nenhum outros deuses. E aí eles tinham aqui, ó, o panteão romano. Esse panteão era um templo que existia vários deuses, e muitos adoravam vários deuses, mas os cristãos não. Por isso eles eram martirizados, eles eram mortos por causa da fé. Essas perseguições, entretanto, ao invés de mal, fizeram bem à igreja de Cristo. Fizeram bem à igreja cristã, pois não havia interesseiro no seu meio que quisessem ser cristão. Teria que estar disposto, quem quisesse ser cristão, queria estar disposto a ser odiado e afligido pelo mundo, como falaram o nosso Senhor Jesus, em João 16:33 e 17:14. Vamos ver o que é que Jesus disse lá? Como a gente sempre fala aqui, pessoal, sempre bom você ter aí a Bíblia na sua mão, né? Tem a Bíblia Sagrada aí na sua mão. Então, vamos ver, Evangelho de João, o que João diz? O que Jesus disse, né? João 16:33, vamos ver lá. João 16:33. Evangelho de João, capítulo 16, e o verso 33. Olha o que diz a Santa Palavra. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, veja bem, Jesus fala que nós iríamos passar por aflições. E o 17:14 vai dizer o quê? João 17:14. E essa perseguição não parou. Hoje tem pessoas morrendo por causa do Evangelho de Cristo, viu, irmãos? Queridos alunos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, ou seja, o mundo odeia. E nessa época aqui, não era como hoje ser cristão como hoje, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nessa época aqui, se a pessoa, isso foi bom, essa perseguição foi boa, por causa do quê para a igreja? Porque só dizia cristão quem verdadeiramente era cristão. Morria, era perseguido. Não havia no seio da igreja aproveitadores que quisessem enriquecer à custa das ovelhas inocentes. Olha aqui um exemplo, né? Sai desse corpo, ele não te pertence e tudo mais aqui. Seus ministros eram homens piedosos que sofriam a perda da vida em favor do evangelho. Entretanto, após a conversão de Constantino, o quadro começou a mudar. Então, a coisa começou a ficar estranha depois da conversão
do imperador Constantino. Antes o evangelho era puro, o evangelho ele era refinado, né? Aí começou a coisa a ficar estranha. E por quê? O imperador começou a fazer concessões significativas para o cristianismo, tais como a construção de templos, então o imperador começou a construir templos, a isenção de imposto aos seus ministros, os ministros não pagavam imposto, o sustento do clero por parte do imperador e outros benefícios, ou seja, o governo é quem pagava o salário dos bispos, dos papas, o governo é quem pagava. Em função disso, começou a haver dentro da igreja cristã o processo de massificação, ou seja, multidões de pagãos se tornaram cristãos, não por conversão, mas sim por conveniência. Então, ou seja, nós vamos aprender um pouco mais o que acontece. Então, não era mais como no tempo dos apóstolos, arrependei-vos e crede no evangelho. Deixe os seus pecados e aceite a Jesus, mude de vida. Não, agora eles passavam a ser cristão para não pagar mais imposto, para ter benefícios do governo. Seria como hoje aí um Bolsa Família, né, por causa do Bolsa Família, né, por causa do kit gás, da cesta básica que os governos, né, que os governos aí da bandeira vermelha trabalhou muito na nossa nação, mas bora lá, vamos caminhar aqui, né? A história é uma lição pedagógica para o homem e quando observamos, vivemos em nosso país, nos dias atuais, o mesmo ambiente que deturpou a igreja primitiva, transformando-a em uma igreja romana. Olha aqui, né? Aqui dá para fazer aquela ilustração do pastor, né? A gente diz que o pastor foi visitar lá o membro e a criança ficava olhando do lado do rosto do pastor, do outro lado do rosto do pastor, olhava do outro lado, e o pastor perguntou para a criancinha: ah, neném, por que você está olhando assim? Aí a criança disse: não, aqui o papai e a mamãe falou que o senhor tem duas caras. Então a criança estava procurando outra cara, né? Então, muito está acontecendo isso na nossa nação também, né? Pela frente é uma coisa, por detrás são outras, os ministros e os servos do Senhor também. O acréscimo de pessoas à igreja, não por conversão, mas por conveniência, pois é fashion. Hoje é fashion ser gospel. Está na moda ser gospel. Muitos só buscam os milagres e as bênçãos de Cristo, porém não buscam o Cristo dos milagres. Olha que interessante. Muitos buscam os milagres de Cristo, mas não querem o Cristo dos milagres, né? Não querem o Cristo dos milagres. Querem um Salvador, mas não o Salvador e Senhor das suas vidas. Então as pessoas querem um Salvador. Elas querem os benefícios, elas querem o pão, como foi no tempo de Jesus, mas elas não querem o compromisso de andar junto, de estar na caminhada, de pagar o preço, de ser perseguido. A maioria das pessoas não querem isso, pessoal. Elas não querem. Então, é uma falsa conversão, como lá no Império Romano aconteceu na conversão de Constantino. Ó, o nascer de novo, de João 3. Ou seja, a pessoa aceita Jesus hoje também, naquele tempo era assim. Elas diziam se converter para ter benefícios. Não havia uma mudança de vida, não tinha um nascer de novo. Será que está diferente dos dias de hoje, atuais? Há mais de 2000 anos, olha. Será que está diferente? A gente vê que não, né? E a mudança de vida? Também eles não tinham lá. E hoje tem, será? É uma pergunta. Porta estreita. No tempo do imperador Constantino, ali naquele primeiro processo, não tinha porta estreita. Praticamente, o império inteiro passou a ser cristão. Porque chegava um guarda na porta da casa da pessoa, batia palma e dizia para ela: olha, você é cristão? E elas se declaravam cristãs. Por quê? Porque elas teriam os seus impostos, tiraria, né, o peso dos seus impostos, ela receberia o benefício do governo por causa disso. Né? E a renúncia das coisas do mundo? Também não tinha lá e não tem aqui, né? Isto é, as coisas arcaicas, agora é só bênção sobre bênção. Afinal, como filhos do rei, nós merecemos e devemos buscá-la. Essa é a fala do evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. Lá também era mais ou menos esse tipo de fala que tinha lá, tá bom? E hoje, né, falam que é arcaico, né, você ser aquele crente que foi transformado, mostrar uma transformação.
a coisa velha, a coisa antiga. Para que esperemos herdar a vida eterna, se podemos desfrutar dela agora. Para que esperarmos herdar a vida eterna se podemos desfrutar agora, né? O amanhã nós não sabemos como será. Tememos, tomamos posse da herança. Esse é o note da maioria das mensagens odiernas, infelizmente. Então, nos dias de hoje, a mensagem tem sido essa. Né? A mensagem tem sido essa. É um engano terrível. Tem muita gente pensando que é leão, essa aplicação que eu vou fazer, tem muita gente pensando que é leão, mas na verdade é gatinho. Porque para ser leão, primeiro tem que ser cordeiro, mudo. Cordeiro mudo que vai ao matadouro. Jesus, depois que ele foi como cordeiro mudo ao matadouro, ele ressuscitou como um leão. Mas tem muito gatinho achando que é leão, viu, pessoal? Para ser leão tem que nascer de novo, para ser leão tem que ter mudança de vida, para ser leão tem que entrar na porta estreita, para ser leão tem que ter renúncia. Mas aí, esse evangelho fácil que tem sido pregado, o que acontece? Tem muito gatinho achando que é leão. Tá bom? Vamos lá. A adesão de Constantino ao cristianismo após assumir como imperador, Diocleciano, como vimos, dividiu o Império Romano em províncias de governo, né? Ficando ele como imperador de Roma e colocando aos seus lados mais um subimperador, o qual dava o título de Augusto. E 2 Césares, um deles o pai de Constantino, Constâncio Cloro. Após a morte de seu pai, Constantino assumiu a parte mais ao ocidente do império, que abrangia a região da Galácia, ou melhor, a região da Gália, de Bretanha, que é da Espanha, né? Então, tá aqui as imagens aqui dos cidadãos. Vamos lá. Servido aí, querido aluno. É como eu sempre digo, né? Prepare um bom ambiente de estudo, prepare o seu cafezinho, ou no meu caso aqui hoje um leitinho, um café, tá bom? Para a gente prosseguir. Então, olha, foi dividido o império, né? Foi dividido em 4 o império, né? Foi dividido em 4 aqui. 4 é sempre com forma de cruz, né? Olha, 1, 2, 3 e 4, dividido em 4. Isso aqui nós já vimos no outro estudo que nós fizemos. Aí dividiu assim, ó, Diocleciano, Galério, Constâncio Cloro e Maximiano. Então foi dividido entre esses imperadores. 4 imperadores, né? Nessa época o reino foi dividido. Constantino, porém, tinha a ambição de se tornar o único imperador romano, e para isso teria que derrotar os concorrentes. Foi o que ele fez em 312 d.C., partiu em uma direção à Itália para tomar a capital do império, que era Maxêncio. Maxêncio era responsável por aquela parte do império. Foi ao seu encontro e em desvantagem militar. Constantino, com ele, encontrou-se em Sacha, Rupra, ao norte de Roma. Na noite anterior à grande batalha, tiveram um sonho, no qual ele vira as iniciais do nome de Cristo, em grego, o chamado monograma, com as inscrições: por este sinal vencerás. E aí ele entende: por esse sinal vencerás. Olha lá, o sinal da cruz, né? O sinal da cruz. E ele coloca esse sinal em todos os escudos e ele vai para a batalha com isso. Ó. Ele vai para essa batalha de guerra, olha lá, o sinal da cruz lá, né? E ele vai para essa batalha aí nos escudos dos seus guerreiros também. Tomando isso como oráculo, Constantino mandou que o monograma fosse desenhado sobre o seu elmo e sobre o escudo dos soldados. Em 28 de outubro desse ano, travou a batalha como cristão. Aí ele se declarou cristão. Este é o relato que temos da história da conversão de Constantino. Se realmente ele teve essa visão ou quem a entregou a ele, resta dúvidas, visto que a sua conversão trouxe infinitamente mais malefícios do que benefícios para a igreja. Sua conversão marca o início do paganismo,
do cristianismo, da institucionalização da salvação e da união da igreja com o Estado. Então, a partir de agora, o que vai acontecer? O Estado vai se unir com a igreja. Estado e igreja vai ser uma coisa só. Agora, quem vai decidir, quem comanda a igreja é o Estado. Vai chegar uma hora que isso vai mudar, né? Mas é isso aí. A sua conversão faz mal tanto para o Estado quanto para a igreja, pois esta perdeu a expectativa futura. Não havia mais que se esperar o reino dos céus, porque a igreja já estava vivendo o milênio sob o governo de Constantino. Houve até quem pensasse que ele fosse o ungido descrito pelo profeta bíblico. Então, nesse tempo aí, houve quem pensasse assim acerca de Constantino, né? Então, ele faz muito mal. A paganização do cristianismo. Após a conversão de Constantino, muitas pessoas aderiram ao cristianismo. Isso mesmo, aderiram, não se converteram. Então, era diferente. Como que eu me tornava um cristão? Era obedecendo a Roma, né? Assim eu me tornava um cristão. Era declarando que eu era cristão, que eu tinha os benefícios. Então, o povo era atraído por isso, né? Não se converteram. A conversão consiste em aceitar a Cristo como Salvador, nascer de novo, que está lá em João 3, e se tornar nova criatura, que está em 2 Coríntios 5:17. As pessoas aderiam ao cristianismo porque eram conveniente, pois era agora a religião oficial do império. Lembra que nós estamos falando ali sobre isso? Que hoje ser evangélico virou moda, é fashion, né? Hoje todo mundo é evangélico, todo mundo. A Gretchen, quantas vezes a Gretchen já casou? Não sei. Já estou para dizer que é quase milhares de vezes. E ela diz que é evangélica, e aí? Tantos outros artistas da nossa nação que não deixam o pecado, continuam no pecado, continuam fazendo um monte de coisas erradas e dizem que é evangélico, né? Então aqui era a mesma coisa, por status, por dinheiro, por cargo, por interesses, eles se convertiam. O imperador fazia ofertas vultosas para a construção de templos, olha aqui, né? Isentava o clero de impostos, além disso, sustentava os seus ministros. Então, olha os benefícios que tinha de ser cristão. Não precisava mais se converter a Cristo. Normalmente, no princípio, quem se convertia a Cristo perdia a ajuda do governo, era perseguido, era morto, mas o imperador Constantino vai fazendo ao contrário, de forma que o império dele vai ser chamado de Império Cristão, né? Tudo isso trouxe consequência desastrosa para a igreja, pois muitos se convenceram, olha que interessante, convenceram ao cristianismo com o objetivo de se tornarem bispo, não para cuidar de ovelhas e ensinar o rebanho, mas para obter as regalias concedidas pelo império. Isto é tão verdadeiro que um pagão chegou a dizer essa frase aqui, olha: faça-me bispo de Roma, que eu me tornarei cristão. A proposta dele. Faça-me bispo de Roma, eu me tornarei cristão. Então, era tudo por interesse, né? As multidões que iam para a igreja, em massa, né? Despreparadas, encontravam obreiros. A multidão vinha despreparada, encontrava obreiros despreparados, e os novos que estavam surgindo não possuíam as melhores intenções. Essa multidão trazia consigo uma bagagem cultural pagã e filosófica, que precisavam ser reinterpretada dentro do cristianismo. O que era realmente condizente deveria ser aplicado, e o que era aberração deveria ser rejeitado. No entanto, as igrejas não dispunham de ministro preparado para dar um novo significado às antigas práticas. Não havia ensinadores suficientes, ou seja, guias de cegos. Guias de cegos. Então, no Império de Constantino, né, como imperador, ele vai trazendo essa destruição. Não tem ministros preparados. E nos dias de hoje, várias denominações que não têm ministros preparados. Você vê quantos homens que dizem ser homens de Deus, e até são homens de coração bem intencionados, mas totalmente despreparados, não tem uma preparação espiritual, não tem uma preparação na alma, emocionalmente são desequilibrados, né? Não tem uma preparação no seu físico,
A maioria dos pastores e ministros morrem de infarto. E por que morrem de infarto? Normalmente porque estão acima do peso, não cuidam do seu corpo, essa é a grande verdade. Principalmente nas igrejas pentecostais, né, chamadas pentecostais. Então, tudo isso tem muito a ver, né, com esse nível de ensinamento aí. Olha só, quando Constantino isentou os bispos dos altíssimos impostos, muitos da nobreza quiseram se tornar bispos. E como um abismo chama outro abismo, né, Salmos 42:7, Constantino determinou que somente os que de pouca fortuna poderiam se tornar bispos. Deste modo, passaram a existir bispos que nem mesmo sabiam a ler. Então, ou seja, até, né, porque para ensinar aos outros, né, ele precisava saber ler, né? Principalmente que na época que a Bíblia era escrita em latim, era escrita em grego. Então, a pessoa sem instrução, como que ia instruir os demais? Como que ela ia ler a Bíblia para poder ensinar para os demais? Fosse depender de, vou dizer aqui, ó, deste modo passaram a existir bispos que não sabiam ler. Então, se fosse depender dele aprender oralmente, ou seja, ouvindo a Bíblia, ouvindo alguém falar, demoraria muito tempo para o evangelho se expandir mais e mais, né? Então, aconteceu isso daí. Vamos ver como está o nosso tempo aqui, para a gente poder caminhar. Estamos dentro aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos abrir aqui de novo, né? Que fechei lá, ele fechou aqui. Isto. Então, tá. Onde nós estávamos aqui? Exatamente. Então, vamos continuar aqui, queridos alunos. Olha aqui, olha. Como ensinarem a igreja se não soubessem ler? O que quer dizer o texto de Paulo? O bispo deve ser apto para ensinar. Ensinar o quê? Se fosse aprender as regras e as práticas cristãs por tradição oral, levar-se-ia anos para se formar um obreiro, né? Porventura dar graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Isso disse Lucas, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado. Dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, está falando de instrução, nós devemos fazer mais, estar preparado para fazer mais do que nós sabemos que devemos fazer, nós temos que ir além. Então, isso prejudicou muito o crescimento do evangelho puro. Olha só, a institucionalização da salvação. A partir de então, aconteceria a chamada institucionalização da salvação. Isto é, ela estaria restrita à instituição e não a Cristo, aos dogmas desta dita instituição e não ao nascer de novo. A salvação passou, então, a depender de dogmas e de rituais que só poderiam ser ministrados pelos sacerdotes. Assim, o povo comum ficava cada vez mais isolado ao ouvir missa em latim. A pessoa ouvia em latim, mas ela não entendia em latim. E o sacerdócio de todos os crentes, como fora pregado pelos apóstolos, e mais adiante defendido pela reforma, foram deixados de lado. Então, as orientações, né, as orientações dos apóstolos foram abandonadas, foram deixadas de lado. Se você for ver em 1 Pedro 2:9, você deve ler aí, né? Eu não vou ler porque nosso tempo aqui é menor, mas você deve ler cada texto bíblico, Hebreus 12:1, ou Romanos 12:1 e Hebreus 13:15. Você vai ver que vai falar sobre isso. Então, ou seja, a missa, né, a Bíblia era lida, e quem lia a Bíblia aqui, olha, era quem sabia ler em latim, falar em latim, e ficava de costa para os ouvintes, e lia a Bíblia em latim, ou seja, quem estava aqui não entendia nada, absolutamente nada. Então, ficava difícil esse nível de ensinamento. A salvação passara a depender cada vez mais da instituição do que de Cristo. Os ministros eram considerados sacerdotes, porque entendiam
que, ao celebrarem a Eucaristia, repartiam o sacrifício de Cristo. Houve quem acreditasse que o ministro, ao levar o cálice, ao elevar o cálice, elevava sua mão tão alto que tomava o corpo literal de Cristo no trono de Deus. Então, ou seja, quando eles faziam esse ato de partir o pão, né, erguer o pão e partir o pão, que é um ato do catolicismo também, beber do cálice, eles acreditavam nisso daqui, ó, que estavam comendo o corpo de Cristo e bebendo sangue. Mas a gente sabe que quando você come o pão, você vai ter gosto de pão que você está comendo, não é gosto de sangue, de carne. Quando você bebe o cálice, você não tem gosto de sangue na sua boca, né? E o que diz a palavra de Deus? Nós vamos ver aqui adiante. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que fazer isto em memória de mim. É em memória, não é literal. Então, quando eu como o pão de Cristo, o pão da Santa Ceia, eu não estou comendo o corpo dele. Não estou sentindo sabor de carne na minha boca. Quando eu bebo o cálice, eu não estou bebendo sangue, sentindo sabor de sangue, não. Mas para esse nível aqui de entendimento, era isso. Realmente, esse pão se tornava o corpo e o cálice aqui era o sangue derramado. Então, é uma coisa muito estranha, né? A união entre a igreja e o Estado. Após Constantino, a igreja e o Estado passaram a andar de mãos dadas, visto que aquela recebia o sustento deste. O imperador passou a influenciar na vida dos bispos. Quando houve um problema doutrinário, quando havia um problema doutrinário, esse não era mais resolvido segundo as escrituras sagradas, mas sim segundo as tramas políticas que agradassem ou conviessem ao imperador. Ou seja, se agradava o imperador, era ele quem decidia. Então, as coisas religiosas, quem decidia era o imperador, e não os bispos, e não quem era os religiosos, que era de direito fazer isso, ok? A antiga mentalidade romana estava presente em Constantino, de acordo com a qual a estabilidade religiosa garantia a estabilidade do império. Devido a essa maneira de entender, a menor divergência doutrinária que houvesse dentro da igreja, lá estava o imperador, que nada conhecia de Bíblia, tratando de resolver. Ou seja, assuntos doutrinários, assuntos de doutrina, de ensinamento da igreja, o imperador não conhecia nada, não lia a Bíblia, não conhecia nada. Isso era para os bispos, né, para quem estava à frente, mas era ele que resolvia. Isso causou vários problemas, pois quem perdesse em um debate doutrinário, em um concílio, por exemplo, era derrotado, perdia o cargo e o sustento por parte do império. Então tinha essa coisa toda aí, né? Esta submissão da igreja ao império, em que o imperador passava a influenciar a escolha dos bispos, logo mudaria, e a igreja passaria a influenciar da escolha do imperador, isto é, ele teria de tomar a sua bênção. Então isso mudou, chegou uma hora que inverteu a coisa. Então agora não é mais o imperador que manda na igreja. Chegou um tempo que a igreja passou a mandar no imperador. No Brasil isso é muito notório, né? É visto na história do Brasil. Então, por exemplo, quem elegia os presidentes era a Igreja Católica. Por exemplo, por que em cada bairro tem uma igreja católica e eles não compram terreno? A igreja evangélica não. Se a igreja evangélica quer construir uma igreja, quer construir um templo, ele precisa comprar. Mas a igreja católica não. Por lei, ela já tem direito a um templo, a um terreno. Todo bairro que abre, você vai ver que tem lá uma paróquia, tem lá, né, uma igreja católica, porque já faz parte disso. Por quê? Porque aqui inverteu. Então, olha só, o império passava a ser influenciado na escolha dos bispos. Logo mudaria e a igreja passaria a influenciar na escolha do império. Isto é, ele teria de tomar a sua bênção. Então agora ficou ao contrário. No princípio de Constantino, ele mandava na igreja, o império mandava na igreja. Mas depois a igreja cresceu tanto que a igreja passou a mandar no império. E é isso aí, nós vamos para a nossa conclusão. Tá certo, queridos alunos? Olha, continue firmes na rocha, continue nos seus estudos, né? Continue estudando, mantenha sua matéria em dias, tá bom? Vamos orar a Deus, agradecer ao Eterno por mais um estudo, mais esse capítulo, e nós nos veremos aí no próximo capítulo.
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, muito obrigado por esse estudo, crescemos na graça e no conhecimento histórico da igreja. Muito obrigado, Senhor, que tudo que aprendemos fique no nosso coração e na nossa mente e sirva para servir o teu reino, porque tudo aquilo que não serve para servir o teu reino, para nada serve. Amém, querido aluno? É isso aí. Tudo que não serve para servir o reino de Deus, para nada serve, tá bom? Acho que o pastor Jorge Vale, ele fala sobre isso, e é isso mesmo. Então, nós vamos nos encerrando aí. Eu vou me despedindo de você e nós vamos nos encerrando. Até o nosso próximo capítulo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e, é claro, firmes na rocha.